boa noite a todos. Estamos aí mais uma vez, preparando para um estudo bíblico. Amém. Em nome de Jesus Cristo, estamos aqui falando sobre Apocalipse, no capítulo 7. Né? Estamos sido bastante abençoados com essa palavra. Tem muita coisa interessante para nós aprendermos aqui. Nós temos aqui conosco o Yosef Baruch, que é Shalom. rabino, conhecedor da palavra, vem trazer aqui uma tradução direto do hebraico, para que não haja nenhuma confusão, né, sobre a questão das traduções, mas que venha direto do hebraico aqui conosco. Amém. Mas estamos aqui preparando então nosso estudo de hoje, Apocalipse no capítulo 7, para quem quiser nos acompanhar aí, tiver as escrituras sagradas aí com vocês. Então eu vou ler a palavra para que vocês possam ouvir. Espero que todos sejam abençoados com essa palavra de hoje. Espero que vocês aqueles que têm acompanhado a gente, tenham gostado do estudo, que vocês tenham aprendido, que o Senhor realmente venha edificar a vida de vocês e venha abençoar vocês com sabedoria dessa palavra, que ela é bastante polêmica, né? Várias pessoas interpretam de várias formas. É verdade. Porém, foi escrita, né, por um judeu. Justamente. E melhor interpretada ainda por um judeu, né? Então, vamos fazer então a leitura da palavra. Apocalipse no capítulo 7, assim diz a palavra do Senhor. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir na banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Isacar, 12.000, da tribo de Zebulum, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajados em vestes brancas e com palmas em suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, e sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: Estes que são vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono o cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará os seus olhos toda lágrima. Amém.
Então nós temos aqui essas duas figuras, né? Esses 144 mil pessoas, judeus, 12 mil de cada tribo, né? 12 tribos, 144 mil. E nós temos aqui essa outra figura de essa multidão de pessoas incontável, né? Como João está descrevendo aqui, pessoas de todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, todo tipo de povo que estava diante do trono de Deus. Está descrito que esses vieram da grande tribulação, né? Yeah. Então, como se diz, recém-mortos, vamos dizer? Provavelmente. Provavelmente. Entendi. Mas vamos entrar nesse assunto, entre nesse assunto em mais detalhe. Eu quero dizer às pessoas que estão aqui nos acompanhando que se tiverem perguntas, pode fazer as perguntas, tá? Que nós vamos respondê-las. Você está acompanhando aqui, tá? Se você quiser preparar e responder, pode fazer. Sim. Então, fique à vontade. Então, shalom para todos os nossos amigos, irmãos aí do Brasil, né, e de todos os lugares aí onde estão nos vendo. O Edson Santos fez uma colocação, eu quero responder aqui para ele, e é bom que vai ser uma resposta para todos. Em relação... Eu vou ler aqui, porque impressões a gente pode ter de várias maneiras. Fábio, boa noite. Mais alguma colocação que ele colocou. Queria te fazer uma pergunta, não sei se é impressão minha, mas parece que ao contrário de vocês, os judeus nazarenos têm uma certa antipatia com os evangélicos, ou é impressão minha? Desde já abraço, minha casa continua sendo sua. Então, vamos lá. Uma coisa muito interessante da gente abordar, nosso propósito em fazer a live, em poder transmitir, é justamente poder compartilhar com todos, né? Evangélicos, não evangélicos, do judaísmo messiânico, do judaísmo nazareno, da melhor maneira possível, é claro, sem desprezar a ninguém, não é essa a intenção, até porque nós sabemos muito bem que o eterno Deus não é igual ao homem, ele trabalha com as pessoas de várias maneiras, cada um tem o seu caminho e o eterno sabe trabalhar na vida de cada uma pessoa. A maneira como nós colocamos é para procurar mostrar à igreja, mostrar às pessoas que estão na igreja, os evangélicos e a todos os outros, que é importante retornar para a Torá, para os mandamentos de Deus, que lamentavelmente o que se foi produzido durante a história foi lamentavelmente um erro teológico, desde Constantino, passando por todos os chamados pais da igreja, aos teólogos da igreja, que mantiveram uma interpretação errônea. Então, nosso objetivo é poder trazer as pessoas de volta à origem, à fonte, ao hebraico, aos escritos judaicos, da maneira judaica de pensar, e em relação a outros grupos, como os nazarenos, não estou falando dos nazarenos em particular, porque existem vários tipos de messiânicos e vários tipos de nazarenos, ou seja, há algumas pessoas que lamentavelmente não conseguem, não sabem colocar as coisas, são muito extremistas, são muito radicais no seu modo de pensar e acaba excluindo as outras, depreciando as outras, e esse não é o caminho, né? Esse não é o caminho. Existem vários tipos de pessoas, como eu disse, há vários tipos de messiânicos moderados, messiânicos que já estão se tornando ultra-ortodoxos, que daqui a pouco já está acreditando em outras coisas, assim como no grupo dos nazarenos também há pessoas muito responsáveis, muito inteligentes, muito sábios, muito inclusivas, e existem aqueles que gostam de pegar mais pesado, atacar muito. Então, assim, é claro que a verdade a gente precisa abordar, mas saber colocar, saber como apresentar as pessoas, não é? Então, voltando aqui agora ao nosso ponto, né, sobre os 144 mil judeus, né, importante isso, judeus,
Primeiro, para a gente poder desfazer de toda essa interpretação dos testemunhos de Jeová, principalmente, de que 144 mil judeus selados, que na realidade não são judeus, né? 144 mil selados, são eles, são os testemunhos de Jeová. Na realidade, já mudaram de opinião várias vezes durante todos os anos, cada hora eles vêm com uma interpretação nova, e com isso a gente tem que ser justo e falar. Mudam de opinião todo momento, toda hora é uma nova interpretação, e isso tudo porque desprezam a Israel, porque como Israel rejeitou o Messias, Israel está rejeitado, né? Então agora é só aquela mesma ideia da igreja, da teologia, da substituição, né? Israel, os judeus não têm mais direito, quem tem direito agora são os testemunhas de Jeová. Então eu estou trazendo esse tema porque esse aqui é um capítulo muito discutido por eles, né? E é a premissa deles, né? É eles que vão herdar, na verdade nem são todos eles, né? Só 144 mil pessoas dentre os testemunhos de Jeová. Então, já para a gente começar já desbancando essa ideia que isso não existe, na realidade, lamentavelmente, isso é um produto da cabeça do fundador e dos seus teólogos que mantiveram a denominação, né? Bom, o nosso texto aqui, o capítulo 7, ele começa falando uma coisa muito interessante que eu gostaria de trazer, né? Algumas pessoas acabam ignorando, ou seja, não conhecem, não têm acesso à informação de alguns pontos judaicos muito importantes de entender como Deus trabalha com a natureza, como Deus trabalha com o mundo, o que no judaísmo a gente vai ter uma visão clara das coisas, por exemplo, num teor cabalístico. Quando eu chamo cabalístico, eu estou falando do sentido bom da palavra, não estou falando de uma cabalá mesclada com coisas pagãs, não. Estou falando de uma cabalá correta, uma cabalá que é envolvida com as coisas espirituais, principalmente com a Torá, com a lei de Deus. Então é só para a gente poder diferenciar. Então, no sentido espiritual, nós vamos ver que Deus trabalha com os seus mensageiros em toda a criação. Aqui, logo no início, diz assim: depois destas coisas eu vi 4 anjos em pé, que estavam sobre os 4 cantos. Parado em pé sobre os 4 cantos da terra, e retendo os 4 ventos da terra. Quando a gente fala dos 4 cantos da terra, é norte, sul, leste e oeste. Esses os pontos cardinais principais, ok? Só para a gente entender, porque há um pessoal também, novamente, negócio da terra plana, e ai, né? Meu Deus, é uma involução, em vez de evoluir, vai involuindo, né? Então assim, eu não quero nem entrar nesse tema aqui agora, pelo amor de Deus. Os 4 cantos da terra em relação aos pontos cardinais, norte, sul, leste e oeste, você pode definir a imagem do globo nas 4 direções principais, né? Por isso 4 cantos. Então, aí estavam 4 anjos retendo os ventos. E o texto continua: para que não soprasse sobre eles vento algum. Para que não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar. Oi, veio, rapaz, aqui tá pequenininho. Não soprasse vento nenhum sobre a terra, nem sobre o mar, e nem sobre árvore alguma. E vi um anjo subindo da banda do sol. Olha só, vi um anjo subindo da banda do sol, e em sua mão um selador, como se diz isso? Um selo do Deus. Um selo, um selador, né? É uma coisa para selar, é um instrumento para colocar um selo. Como carimbo, como um carimbo. Que diz aqui em hebraico, Rotemet. Rotemet Elohim Achaim, com o selo do Deus vivo. Ou seja, ele tem um instrumento na mão, esse anjo subindo da banda do sol. Então, assim, eu sei, está falando do Oriente, quando a gente fala banda do sol nascente, ou seja, Malach Ahar Ole Mimizrach Hashemesh, ou seja, está vindo do Oriente. E ele tem o selo do Deus vivo. Para quê? Vaikra Bekol Gadol El Arba Melachim.
E ele vai clamar com grande voz aos 4 anjos que estão retendo os ventos. Ele diz, Asher nitan lahem lechabel haaretz vehayam lemor. Al techablu et haaretz ve'et hayam ve'et ha'etz. Ou seja, não danifiquem a terra, o mar e as árvores, até que ad im hatamu et avidei Eloheinu al mitzchotam, até que hajamos assinalado ou selado os servos do nosso Deus em suas testas. Então veja essa conversa angelical, né? Eu estou vendo o mundo, eu vejo os 4 anjos segurando, retendo os ventos para que não soprem, para que, ou seja, o objetivo era danificar a terra, o mar e as árvores. E ele diz, agora não. Esse anjo que vem da banda do sol, ou seja, do Oriente, ele diz assim, não faça isso agora, espera um pouco, vamos assinalar primeiro os servos do nosso Deus, e aí sim depois pode seguir com o plano, né? Correto. Continua o verso a dizer, Vaeshma, e João diz, e ouvi o número dos assinalados, 144.000, e eles foram assinalados dentre as tribos dos filhos de Israel. Aqui, meus queridos, as pessoas gostam de, principalmente o grupo de Testemunho de Jeová, que eu falei aqui, e que é um tema importante abordar, porque é uma interpretação deles muito forte, né, o que mantém a religião, a denominação Testemunho de Jeová. Eles ignoram ou tentam dar uma interpretação da literalidade do texto em que vai dizer que os assinalados são todos aqueles dos filhos, das tribos dos filhos de Israel. Está falando dos filhos de Israel. Está falando das 12 tribos de Israel. Filho físico, né? Filho, está falando de pessoa, das tribos de Israel. Fala assim, não, mas hoje nenhum judeu sabe de qual tribo é. Não, verdade, nós já fomos espalhados pelo mundo todo. Já houve muitas galutes, muitas diásporas. Muita gente perdeu suas árvores genealógicas, não sabe, não tem como provar de que tribo é. Isso é verdade, mas Deus não perde controle de nada. Deus tem o controle de tudo. Deus sabe quem é quem, de que tribo é. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Então, assim, esse tipo de argumentação é falha. E o texto vai seguir dando a conta exata de cada tribo selados, a quantidade e de qual tribo é. Então não tem como ficar tentando extrair outras interpretações, porque o texto ele é muito direto. Essa coisa de que não, isso é representativo, não, isso é alegórico, é aquela velha história. As coisas que são alegóricas querem literalizar. E o que é literal querem alegorizar. Então assim, é sempre aquilo que convém. Né? Me convém, eu falo. Não me convém, não é literal, é alegórico. Então assim, vamos voltar para os princípios, vamos entender que o Eterno Deus sempre trabalhou com o povo de Israel, é o povo que ele escolheu, é o povo que ele separou, é o povo que ele direcionou seus propósitos, desde nosso pai Abraão, daí veio o Messias, o filho de Israel, ou seja, de Israel, o Messias de Israel, filho de Davi, filho de Abraão, daí vai vir o governo do mundo inteiro, Deus vai governar o mundo através do povo de Israel, isso é fato, isso é histórico, isso é Bíblia, é isso, é verdade, não tem como fugir. Por mais que concorde ou não, por mais que queira divinizar tudo ou não, querer dizer que não, agora é uma coisa muito mais espiritual, lamentavelmente perderam o trem no meio do caminho, né? Ficaram aí com as interpretações de Roma e estão ficando para trás, porque vai chegar o momento em que vão ter que dar o braço a torcer, né? É igual, assim, eu falo com todo carinho para os nossos amigos e irmãos que ainda mantêm aquela bandeira do arrebatamento pré-tribulacionista. Eu sei que esse é um tema também, muitas pessoas creem, alimentam seu desejo, sua esperança de que o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento agora, antes da grande tribulação. O alimentar do sentimento é muito bom, mantém uma vida saudável, espiritual, uma vida preparada,
mas é importante considerar também de que talvez não haja um arrebatamento pré. Não pode falar com tanta certeza, né? Porque tem muita gente se preparando para um arrebatamento pré. E no momento em que perceberem que não aconteceu, muita gente vai perder a fé. Ué, cadê o arrebatamento? Já estou vendo aí o templo de pé, já estou vendo o anticristo aí. Cadê? Cadê o arrebatamento? Não aconteceu. Então, muito teólogo, muito pastor vai ter que dar muitas explicações. Né? Vai ter que dar muitas explicações. Então, assim, ok, se haver um arrebatamento pré, Baruch Hashem, graças a Deus vai todo mundo. Mas se não tiver, você está se preparando para enfrentar um dos piores momentos que a humanidade vai passar? A chamada Tzara Gdolá, a grande tribulação, conhecido pelos profetas como Etzed Yaakov, ou seja, a aflição de Jacó. Então, assim, é muito importante parar para analisar, para entender e se preparar espiritualmente para as coisas que virão sobre esse mundo. E nós já estamos falando aqui, na leitura do capítulo 7, sobre este cenário. O cenário da Tzara Gdolá, da grande tribulação, é esse, em que o eterno Deus vai selar 144 mil judeus. Com que propósito? Existe um propósito para isso. Não é só esses daqui são mais bonitinhos, eles têm mais direito do que os outros. Não é por isso, é porque existe um propósito. O Eterno selou a esses, vai selar a estes para um propósito. Tá? Nós vamos perceber aqui quem são. Vamos aqui novamente? Sim. Vamos aqui direto para o português, porque vai ser o mesmo que está em hebraico. Então, correto. eu leio hebraico e depois leio português. A gente faz duas leituras ao mesmo tempo. Então, vamos lá, do verso 4 do capítulo 7. Do 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Você quer que eu continue? Continue. Tá, de cada tribo. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. Muito bem. Veja, de todas as tribos de Israel, né? Que coisa importante. O que você nota de diferente aqui? Isso é importante, irmãos. É importante. Por quê? Porque as pessoas não param para observar o texto. Nós sabemos, eu quero só trazer uma lembrança à memória. Veja, quando o povo de Israel desceu para o Egito por ocasião de nosso querido José, ser governador do Egito, e ele manda trazer o pai dele, Jacó, que desce todos os outros irmãos, desce Jacó com 70 almas ao Egito, ou seja, 70 pessoas, segundo a Septuaginta, 75, e eles começam a habitar no Egito e começam a crescer, se multiplicar, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. 12 tribos receberam a promessa de herdar a terra. Saem do Egito depois com Moisés, depois de terem sido escravizados, todos nós conhecemos a história. Eu quero chegar lá na frente quando Josué vai introduzir o povo na terra de Canaã, que vai começar a guerrear contra os povos cananeus, contra os povos que ali habitam, e ele vai conquistando. Depois faz o quê? A divisão da terra. Divisão da terra. Toda a terra de Canaã, agora chamada Israel, né, por causa dos filhos de Israel, é dividida, uma porção para cada tribo. E quem são as pessoas dentre os 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel? Quem dessas 12 não receberam uma porção na terra? Foi Levi. Levi não recebeu uma porção de terra. E no lugar de Levi entra Efraim, um dos filhos de José. Então, para receber herança na terra, Efraim recebe herança na terra. E Levi não. José, o próprio José, também não recebe um nome na terra. E quem entra no lugar dele? O filho dele, Manassés.
Então entra Efraim e Manassés no lugar de José e Levi. Então você não vai ver o nome, essa aqui é a tribo de José, um pedaço de terra, e essa aqui é um pedaço de terra, a tribo de Levi. Você não vai encontrar isso em mapa nenhum, porque não tem, não existe, não foi dividido assim. No lugar desses dois entrou o pedaço de terra para Efraim e o pedaço de terra para Manassés. Então você vai ver no meio, sendo contado com as tribos, os dois filhos de José, Efraim e Manassés. Isso porque o nosso pai Jacó, estando lá no Egito, abençoou os dois, Efraim e Manassés, e disse: eles agora são meus. Daqui para frente, os filhos que você tiver, José, é seu, mas eles agora são meus, serão contados como meus filhos. E eles foram introduzidos como tribo. Agora, quando você olha a lista dos 144 mil judeus de todas as tribos de Israel selados, olha para as tribos. E você vai observar uma coisa muito importante aqui. Eu falei que José e Levi não receberam herança, certo? Vamos ver aqui, olha. Versículo 7. A partir do versículo. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi. Começa a tribo de Judá. Da tribo de Judá? Não, José está no versículo 8. Não, começa com Ruben, que é o primogênito. Não, começa com Judá. Esse é o verso 5. Vai lá. Ok. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi. Opa! Da tribo de Levi. Mas Levi não recebeu herança na terra. Embora seja uma tribo, mas ele não recebeu herança na terra. Aqui você está tendo levita selado por Deus. Ok? Entendi. Continua. E da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo Opa, de José, que também não recebeu herança na terra lá, aqui está sendo chamado. Você está entendendo? Continua. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém... Ok, segura aí. Qual foi a tribo que você não viu aqui, que não falou o nome dela? Lá na terra ela recebe um pedaço de terra. Inclusive nós tivemos um juiz nessa tribo que foi muito importante para o povo de Israel. Sansão. De que tribo era Sansão? Da tribo de Dan. E Dan não é selado. Não há nenhum judeu selado da tribo de Dan. Nós lemos aqui 12 tribos. Entraram José e entraram Levi, porém Dan não apareceu. Entende? Entendi. Então tem alguma coisa errada aí? Tem alguma coisa... Não tem nada errado. O Eterno sabe fazer. E aqui eu quero trazer uma interpretação, ok? Uma possibilidade. Não estou dizendo que estou dizendo que é uma possibilidade de que da tribo de Dan venha o anticristo, venha o antimashiach. Por quê? Segundo todo o contexto do que vai ocorrer no final dos dias, o antimashiach, o anticristo, ele vai ser visto, reconhecido pelo povo de Israel como um possível Messias, como um possível Mashiach dos filhos de Israel, que para Israel não veio ainda. Então, para ser reconhecido como Messias, ele tem que ser pelo menos um judeu. Então, provavelmente, estou dizendo, ele possa ser um judeu da tribo de Dan, ser um descendente. Aí você vai dizer assim, mas de onde você está tirando isso? Por que você acha que é? Justamente por uma colocação do nosso pai Jacó. Quando o nosso pai Jacó está lá no Egito ainda, abençoando os seus 12 filhos, quando chega em Dan, ele vai dizer assim, olha, Dan julgará como juízo as tribos de Israel. Opa, até aí tudo bem, né? Até porque o nome Dan quer dizer juiz. Aí Jacó continua e diz assim, Dan é uma serpente no caminho, que morde o calcanhar e derruba o cavaleiro, derruba o cavalo e o seu cavaleiro. Uau. Quando no texto Jacó está falando isso, há uma pausa e ele suspira e ele diz,
tua salvação espero, ó Adonai. Pergunta, por que primeiro Jacó, nosso pai Jacó, dá a característica de Dan como um juiz, ok, das tribos de Israel, e depois ele entra no assunto dizendo que Dan é uma víbora, uma serpente no caminho, que morde o calcanhar do cavalo cavaleiro, derruba o cavaleiro. E aí Jacó, depois que fala isso, ele suspira e diz, a tua salvação espero, ó Adonai. Então, é algo assim muito estranho para uma tribo de Israel, nosso pai Jacó, ter que suspirar e pedir a salvação de Adonai. Entendi. Dá duas características para uma tribo só. Uma hora ela é juiz, ou seja, como foi, né? Por exemplo, Sansão foi um grande juiz da tribo de Dan, julgou Israel 40 anos de uma maneira excelente. No final da vida que ele deu os vacilos dele lá, os problemas. Mas essa característica da tribo de Dan, de ser traiçoeiro, de estar na beira do caminho, de querer morder o calcanhar, então assim, é uma característica de traição, remonta a Satanás, ou seja, a antiga serpente. Então assim, seria essa tribo que daria a ocasião para que a serpente, ou seja, é tudo uma conjectura, né? São possibilidades, para que você possa pensar, e aí estaria essa grande interrogação do porquê que a tribo de Dan não aparece nenhum judeu da tribo de Dan selado entre aqueles que vão ter um propósito específico no fim dos dias, né? Agora, né, como o nosso querido Marlon aqui já estava na sequência, essa grande multidão, veja para que a gente possa entender, dentro das interpretações, o que os 144 mil eles vão fazer, o que é importante. Aqui eu quero trazer uma outra aplicação muito especial, que vale muito a pena você parar para pensar. Né? Primeiro, os 144 mil judeus seriam judeus, homens e mulheres, não está falando só de homens, seriam pessoas, homens e mulheres, que foram selados por Deus para anunciar o Cordeiro, o Messias, dar o testemunho da Torá, dos mandamentos de Deus e do testemunho de Yeshua. Ou seja, eles são judeus, eu vou usar o termo messiânico para você entender, são judeus que creem em Yeshua, em Jesus como Messias. Tá? Mas não deixam de cumprir as mitzvot, os mandamentos da lei de Deus. Ok? Não são cristãos nominais, não são evangélicos, não existe esse termo aqui, nem por característica, ok? Eles são judeus das tribos de Israel, eles guardam os mandamentos de Deus, ou seja, a Torá, e eles mantêm o testemunho de Yeshua, ou seja, creem em Jesus como Messias, ok? Então assim, 144 mil judeus, aí aqui existe uma aplicação muito especial que eu gostaria que você considerasse, guardasse essa informação com você. Está aqui uma das razões pela qual Deus espalhou o povo judeu pelo mundo inteiro. Vamos lá. Judeus, desde o ano 70, quando o templo foi destruído, judeus foram para todas as partes do mundo. Correto. Então, judeu falando inglês, judeu falando alemão, judeu falando francês, português, árabe, russo, chinês, ou seja, judeus em todas as partes do mundo. Quando passa a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, 47, a ONU se reúne e aprova os judeus voltarem para a terra de Israel. Começa a voltar judeus de todas as partes do mundo para a terra de Israel. Esses judeus que vão chegando, voltam falando chinês, japonês, alemão, russo, espanhol, inglês. Ou seja, e o hebraico começa a renascer como língua falada. E então se torna a língua oficial da nação. Ok, agora todos estão falando hebraico, porém, mantém dentro das suas casas a língua das nações de onde vieram. Aqueles que vieram do Brasil falando português, vieram de Portugal falando português, vieram da Espanha, continuam falando espanhol dentro de casa. Aqueles que vieram da Rússia, o russo, da Alemanha, o alemão, da Polônia, o polonês, e assim sucessivamente. Então, os filhos, os netos, os bisnetos continuam falando também as línguas da onde os seus pais, avós ou bisavós vieram. Então existe uma matemática muito interessante dizendo que os 144 mil judeus selados seriam os netos, bisnetos desses judeus também que vieram de todas as partes do mundo em Israel.
que sabem falar a língua das nações de onde vieram seus pais, seus avós, bisavós, e que quando o eterno Deus selar a eles, eles vão voltar para as nações de onde vieram seus pais, seus avós, bisavós, para anunciar de novo o Messias de Israel, o Cordeiro. Então temos aí vários judeus messiânicos em toda a língua espalhando o evangelho para o mundo. Para o mundo inteiro. Seria como a palavra de salvação. Um propósito assim extraordinário de Deus em selar 144 mil judeus. E aí, qual é o resultado disso? Né? Seria assim, eu pergunto assim, tá, depois de selado e eles voltarem para os lugares de onde eles vieram, essa obra que eles vão realizar, qual é o resultado? O resultado vem agora. Quando João vai dizer assim, e depois destas coisas, olhei, que é a continuação. É só para a gente entender a sequência, tá? Então guarde essa informação, ela é muito especial, porque isso é uma possibilidade extraordinária dos propósitos do Eterno. Amém, né? Amém. Então terminando de falar dos 144 mil judeus, continua. E depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo... Antes de você dizer. Então veja, estava diante do trono de Deus uma multidão de todos os povos, línguas, tribos e nações da terra. Depois destas coisas eu olhei. Então é como se fosse o resultado daquilo que os 144 mil fizeram. Entendi. Entende? Então assim, e essas pessoas, elas também estão aqui diante de Deus e do Cordeiro. Isso quer dizer o quê? Que elas são pessoas que guardavam também os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua, de Jesus. Por isso que eles estão diante do Cordeiro também. Correto. E só uma colocação aqui que a gente não mencionou sobre isso ainda. Essa passagem em que os 144 mil nós lemos aqui são de pessoas que estão na terra. Já essa grande multidão de pessoas são de pessoas lá no céu, diante do trono Justamente. de Deus. Então, só para vocês entenderem isso, essas pessoas já morreram fisicamente. Porém, lógico que o espírito, para estar diante de Deus, foi salvo, está vivo. Amém? Então, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, e sobre o seu rosto, e adoraram a Deus. E adoraram a Deus. Fica aqui a dica, hein? E adoraram a Deus. Lembrando lá das palavras de Yeshua, quando falou para Satanás assim, ó, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E adoraram a Deus. Dizendo: amém, louvor, glória e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos em vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu acho essas coisas muito interessantes, né? João está ali, João é uma pessoa, um ancião, né? Com seus 100 e poucos anos já. Um visitante, né? Aí vem um ancião e diz assim, e esse pessoal todo aí, quem é? Se eu perguntar para mim, se eu perguntar, e quem é essa multidão que está aí? Ele vai dizer, a característica, quem são estes, vestidos de vestes brancas? Assim, e eu lhe disse: Senhor, tu sabes. Sim, Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Para aqui. Estes são os que vieram da grande tribulação. Eu já vi pessoas interpretando, dizendo, não, isso aqui não é a grande tribulação, porque uma coisa é virem de grande tribulação e outra coisa é vir da grande tribulação. Eu quero dizer que sim, há uma diferença entre de e da. Claro que uma coisa está definida e a outra não. Mas aqui no texto nós temos bem definido, ok? Remabaim min hatzara gdolá, está bem definido, vieram da grande tribulação, bem específico para aquele período
em que vai ser um período de muita aflição no mundo, né? Entendi. E lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Baruch Hashem. Lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Que coisa, Ou né? seja, aceitaram a testemunha, né? Lavaram as suas vestes, arrependeram-se de seus pecados. Compromissados com Yeshua. Amém. Então, essas pessoas que vieram da grande tribulação, continuando, e por isso, diante do trono de Deus, e o servem dia e noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Ou seja, está aqui os corpos transformados, né? E aqui é uma coisa interessante, tá? O fato dele fazer uma promessa, isso nos dá a entender de que essas pessoas passaram por esse tipo de sofrimento. Então veja, porque não teria sentido, se você nunca passou por isso, eu vou continuar não passando. Então dizer assim, o Eterno cobrirá com as suas, né? Com a sua... Você fala no... 14. Não terão mais fome e não terão mais sede. No 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Veja, isso quer dizer que essas pessoas, por algum motivo, passaram fome, passaram sede por causa do testemunho de Yeshua. Isso é uma grande indicação. Será que seria o caso de não terem aceitado a marca da besta? Provavelmente. Você não pode comprar, você não pode vender. Se não aceitar a marca São da os besta. efeitos ou as consequências de manter-se fiel. Entendi. Não é? Entendi. E nem sol e nem calmaria vai cair sobre eles, falar das aflições diárias, dia e noite, sofrimento diário. Está falando de que essas pessoas, elas sofreram, mas agora estão sendo recompensadas, né? Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Muito bem. Olha que coisa especial. Porque o Cordeiro que está no meio do trono, ele os apacentará e servirá de guia às fontes da água da vida. Nós já até mencionamos em outras vezes de que Yeshua não é a água da vida e nem tampouco Yeshua é a fonte da água da vida. Quem é a água da vida? A água da vida é o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, o Espírito da Santidade. Quem é a fonte da água da vida? O Eterno. E Yeshua é o quê? Aquele que tem acesso à fonte das águas da vida. Vamos lembrar, se você vai lá em Jeremias capítulo 2, você vai ver que o Eterno diz: Israel cometeu duas maldades. A mim me deixaram e cavaram-se... diz assim, a mim me deixaram a fonte das águas vivas. Então o Eterno é a fonte das águas vivas. Entendi. E Yeshua, no capítulo 7 de João, versos 37 e 38, diz: e no último dia da festa, o grande dia da festa, que é a festa dos tabernáculos, Yeshua se pôs em pé e disse: quem tem sede, vem a mim, beba. Porque eu vos afirmo que aquele que beber da água que eu lhe der, se transformará nele uma fonte de água que salta para a eternidade. E a complemento diz: dizia ele isto do Espírito que haviam de receber, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Então Yeshua estava dizendo que a água da vida é o Espírito do Eterno. Amém. Então a água da vida é o Espírito do Eterno. O Eterno é a fonte. E Yeshua é aquele que tem acesso, como disse a mulher samaritana. Se você soubesse quem está te pedindo água, você lhe pediria e ele te daria água viva. Amém. Porque a água que eu te der, nunca mais você vai precisar vir nesse poço, nunca mais vai precisar Nunca mais terá sede. Então, Yeshua é aquele que vai apacentar a nós, apacentar aqueles que vieram da grande tribulação, aqueles que foram martirizados, aqueles que vencerem, terão esse encontro maravilhoso com a fonte das águas vivas, né? E Deus enxugará dos seus olhos
toda a lágrima. Ou seja, o sofrimento acabou. Não vai haver mais sofrimento. Amém. Para o Amém. Hashem. Que bênção, olha, gostei muito da parte que você falou das tribos de Israel. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas, estudiosos que leem estudam o Apocalipse, passam por despercebido, leem sem perceber a falta da tribo de Dan aqui e da tribo de Levi e Josué, que foi acrescentada aqui, né? A tribo de José de José e Levi. Muito bacana, muito bacana. Poxa, Abi, obrigado por ter trazido essa palavra para nós. Um prazer. Espero que todos tenham acompanhado aí, tenham sido abençoados também com essa palavra. Semana que vem tem mais. E pode deixar a sua pergunta aí, que nós respondemos, mesmo a live já ter acabado. Nós podemos responder as perguntas para vocês. E fiquem acompanhando conosco, que nós temos ainda muita palavra boa pela frente, né? Amém. Amém. Fiquem com Deus, fiquem na paz, que o Senhor abençoe vocês, as suas famílias, em tudo que vocês fizerem. Façam para a honra e glória do Senhor, temendo os seus mandamentos, obedecendo os seus mandamentos, temendo ao Senhor, né? E que vocês sejam abençoados com todas as promessas que estão escritas nesse livro daqueles que obedecem os seus mandamentos. Amém? Amém. Shalom, shalom. Um abraço a todos, meus queridos amigos. Amém. Shalom.